Se esse vídeo está chegando até você, é porque eu gostaria de fazer você refletir sobre um assunto de extrema importância, mas que infelizmente é negligenciado por muitas pessoas. Será que você está protegendo a sua família, que é o bem mais precioso que podemos ter, do jeito correto? Nesse vídeo eu vou te mostrar de forma bem rápida a importância de ter um planejamento patrimonial e sucessório, o que muita gente chama aí de seguro de vida, cobertura por morte. Calma aí, não se precipite, não saia do vídeo, porque eu vou falar de uma coisa que muita gente não aborda. Eu vou te contar a minha história, o meu depoimento pessoal, e eu acredito que você vai ter um olhar diferente. Eu garanto, esse seu tempo aqui vai valer a pena, vale a segurança e o futuro da sua família. Bem, vamos lá então. Colocando aqui uns slides para ficar visualmente melhor para você entender. Ninguém pensa em morrer. Muita gente não quer saber desse assunto. Eu não sei se você já passou por isso, né? Ah, porque eu vou chamar a morte se eu pensar em seguro de vida, cobertura por morte, eu não quero morrer, vou deixar as coisas para os outros, depois que eu morrer, não quero mais saber de nada. Não pense assim, porque você vai ver o que pode acontecer com a sua família. Então, eu estou falando de planejamento de vida. Planejar é a coisa mais sábia que um ser humano pode fazer, principalmente se for provedor de uma família. Então, a gente sabe que ninguém quer morrer, mas infelizmente, caso Jesus não volte na nossa geração, todo mundo vai passar pela morte. A gente tem que planejar, mesmo sendo ruim. Pior é não planejar e, além da dor, do sofrimento, da morte, da perda, a pessoa ter que se virar nos 30 para cuidar das dívidas, dos problemas financeiros que ficaram. Então reflita aqui rapidinho comigo nessas duas questões. Você já parou para pensar, se algo acontecer e que comprometa a sua capacidade de gerar renda, de ganhar dinheiro, como arcar com as despesas mensais se estiver impossibilitado de trabalhar? Como aconteceu na pandemia, lockdown, ninguém pode sair, e aí como é que fica a sua renda? Como é que fica a sua subsistência da sua família se algo impedir você de trabalhar? E as pessoas vendem um tempo para ganhar dinheiro. Se não tiver tempo, não tiver como trabalhar, esforço pessoal, braçal, físico, não tem dinheiro. Inclusive, esse é um outro ponto que eu trabalho na minha mentoria de educação financeira, preparando pessoas para esse outro cuidado que é colocar o dinheiro para gerar dinheiro e não depender do seu esforço. Mas se você ainda depende do seu esforço físico, do seu trabalho, como é que fica se você não conseguir trabalhar, alguma coisa te impedir? Olha a outra questão aqui. Sua família vai estar preparada financeiramente e fisicamente para assumir mais um dependente? Você, no caso? Já parou para pensar isso? Eu sei que não é muito legal, mas planejando, a gente pode dar uma virada de chave nisso aí. Outra coisa, caso algo aconteça e você tenha a vida interrompida prematuramente e deixe dependentes, esposa, ou marido e filhos, né? Na sua falta, como seus dependentes vão se manter financeiramente? É isso que a gente quer fazer você refletir aqui, principalmente para ajudar você a pensar se você está fazendo algo para proteger a sua família, né? Então aqui, ó, outra pergunta. O que você faz hoje para garantir o futuro e os projetos dos seus dependentes? Então, eu vou contar aqui um pouco o meu depoimento. Então, se concentra aí. Se tiver criança perto, televisão, alguma coisa que distraia você, foca aqui, porque eu tenho certeza que você vai entender a mensagem, tá? Então desliga o que possa estar te atrapalhando aí, tá bom? Evite conversa e faça anotação, porque no final você pode entrar em contato comigo se você achar interessante isso aqui, tá bom? Então, esse aqui é o meu pai. Eu perdi o meu pai ano passado, vai fazer um ano agora, em junho de 2024. Meu pai estava bem, aqui foi em março de 2024, né? 68 anos, professor de química, analista químico, enfim. E ele começou a ficar ictérico, ficou amarelo, né? Sempre teve um estilo de vida saudável, mas às vezes também esbanjava na comida, gostava de comer pra caramba. E do nada foi diagnosticado um câncer de pâncreas. A gente levou para o Hospital Português aqui em Salvador, na Bahia. E desde então, de março, foram apenas 2 meses e meio, menos de 3 meses, meu pai, infelizmente, faleceu. Pegou todo mundo de surpresa. 3 meses, aqui tá minha filhinha de recordação com ele, como ele ficou bem abatido, mudou. 3 meses, perdeu 30 quilos, enfim. E a gente aprendeu na dor, porque meu irmão Jader, que é especialista nesse ramo de seguro, previdência, há mais de 10 anos ele trabalha com isso, ele sempre tinha alertado a gente sobre a importância desse tema. Meu pai até chegou a fazer, só que depois, com o tempo, vou cancelar, não vou precisar. Falava assim também, se morrer chamando a morte. E as pessoas não entendem que se trata de um planejamento. Então meu irmão alertava a gente, só que eu mesmo, a carapuça cai pra cima de mim, negligenciava isso. Porque a gente não tem noção, a gente não é ensinado sobre isso, sobre essa necessidade, sobre a importância de um planejamento patrimonial e sucessório. E olha o que aconteceu aqui. Do nada, a gente teve que aprender, além de sofrer com a dor, com a perda do meu pai, a gente teve que aprender naturalmente, como o pessoal fala, sobre a importância de ter um planejamento de vida, uma cobertura por morte, porque além da dor do sofrimento, a gente teve que se preocupar como pagar as dívidas, as contas, e não deixar os bens serem perdidos, tá? Então o risco de perder tudo que meu pai conquistou
acaba chegando por conta de falta de planejamento, de uma visão de longo prazo, tá bom? No funeral, a gente vê aí logo que precisa de 5, 10, 15 mil, dependendo do que você faça. É velório, é caixão, é todo o procedimento, né, de transporte, enfim, custo que às vezes não está programado. E segundo, o inventário. Né, tudo do nome dele. A gente foi ver que para passar as coisas para os nomes dos meus irmãos, para o meu da minha mãe, é um dinheiro que a gente não tinha noção do que aí eu vou mostrar isso aqui para você. Então, você pode deixar o Estado, a União, né, o governo ficar com as coisas que você conquistou. Né? Então, isso é muito preocupante. Olha aqui, ó, herança ou doação pode subir em 10 estados. Entenda aqui o contexto. Famílias antecipam herança com medo de impostos da reforma tributária. Mudança sobre ITCMD, que é o imposto, um dos impostos que se paga, né, na reforma tributária, provoca corrida por planejamento sucessório. E a pergunta que fica é, você está ligado nisso tudo aí? Você tem atentado para esses alertas? Então, escritórios de advocacia apontam aumento médio de 40% nas demandas. Câmara retoma aqui sobre esse assunto e a gente viu aqui, ó, foi aprovada em dezembro de 2023 pela Câmara dos Deputados a reforma tributária que altera a forma como o imposto incide sobre investimentos e heranças. Então, você tem que entender isso. E um dos impostos, como eu falei, é o ITCMD. Cada estado tem a sua cota. Aqui na Bahia, que é onde eu vivo, de 4% a 8%. Ceará, de 2% a 8%. Distrito Federal, de 4% a 6%. Mato Grosso, 2% a 8%. Paraná, 4%. Rio de Janeiro, 4% a 8%. Rio Grande do Sul, de 0% a 6%. São Paulo, 4%. Então, além da complexidade, da burocracia, a gente é sugado com os impostos. No coração dessa mudança da reforma tributária está a criação de alíquotas progressivas para o ITCMD, que podem chegar a 8%, substituindo o modelo até então vigente, né? O que é que resume isso tudo, Jardel? Quanto maior o valor da herança, maior o imposto que você vai ter que pagar. Então aqui, ó, média de arrecadação com o ITCMD nos últimos 5 anos. Olha o governo aí. O que é que arrecada? 11 bilhões de reais. No caso do inventário, por exemplo, muita gente não sabe, tem um prazo de 2 meses, 60 dias para você dar entrada e iniciar o processo de transferência de tudo, de titularidade. E se você não abrir o processo, não fizer isso no tempo dentro do prazo, multa de 10% até o limite de 40% do imposto por não cumprimento desse prazo. Então é muita coisa que acontece que pode comprometer a saúde não só financeira, mas emocional e física da sua família. Olha aqui o custo médio de um processo de inventário por alto aqui, ITCMD de 2% a 8%, honorários advocatícios, que aí depende do escritório, a partir de 6%, mais emolumentos ali, taxas, né, uma série de outras coisas, de 1% a 3%, em torno de 12% a 20% do patrimônio que a pessoa tem. Então, imóveis, carros, né, investimentos, então tudo que tiver ali vai incidir um imposto de 20% ou mais, né? Então, perceba como isso é preocupante. É uma época desafiadora porque a gente está vendo aí insegurança jurídica, insegurança econômica, guerras, rumores de guerras, uma série de confusões no mundo, né? O dólar perdendo força, enfim. E na vida pessoal de cada um aqui no Brasil, essa dificuldade de burocracia, de complexidade. E se você não planejar essa situação da sua ausência, da possibilidade de algo infelizmente acontecer e que leve a sua vida prematuramente ou que impeça você de trabalhar. Então aqui tem alguns tipos de problemas que evitam as pessoas pensar em um planejamento patrimonial e sucessório, tá? Então aqui, ó, não sobra dinheiro para nada, as pessoas colocam, não tenho dinheiro para nada, vou fazer um seguro. Esquece que isso é um planejamento, é um investimento, né? E aí não enxergam a possibilidade disso, acham que precisa de muito dinheiro, dívidas demais, uns até ganham muito, mas nunca é possível construir nada porque não tem esse planejamento, muita gente perdendo dinheiro na poupança, deixando o dinheiro parado ali, sendo consumido pela inflação, ganhando 0,5%, 0,6% ali, né? Gente que não consegue fazer o dinheiro sobrar para investir, gente que tem dinheiro para investir, mas não sabe onde coloca, como investe, qual o melhor plano, às vezes aceita propostas aí de bancos, de consultores que não estão preocupados em lhe dar a melhor opção, né? Gente que tenta sair da dívida, até consegue, faz um acordo, uma negociação, mas depois volta para a dívida, SPC, Serasa, limite especial, cartão de crédito no rotativo. Então, principalmente os autônomos, profissionais liberais, que não sabem fazer gestão do seu dinheiro, né? Da sua questão pessoal e do seu negócio, caso tenha uma empresa, né? Então, assim, é muita coisa que, infelizmente, as pessoas não se preparam. Inclusive, eu tenho uma mentoria que eu ajudo as pessoas, através de educação financeira, de planejamento individual, personalizado, a sair, a criar uma rotina nova. Eu fiz um e-book, inclusive. Se você tiver interesse nesse e-book, entre em contato comigo. Esse e-book poderia até ser gratuito, tá? Só que eu não coloco de graça porque a gente sabe que as pessoas só dão
um valor àquilo que é pago. Então eu coloquei um valor simbólico, porque se você já foi como eu, a gente pega uma coisa gratuita, salva numa pasta e nem lê, esquece porque foi de graça. Então eu coloquei um valor simbólico, é R$17,70, quase nada. Mas eu coloquei simbólico para mudar um pouquinho essa compreensão de que não foi de graça. Você colocou um recurso e eu acredito que isso vai te dar um comprometimento melhor para você ver, estudar e pegar as informações que eu deixei ali, tá bom? Nesse e-book você já vai ter uma visão e dicas, 7 passos para você organizar suas finanças e sair desses dilemas, desses problemas aqui que a maioria dos brasileiros tem. Tem estudos que falam que mais de 70% do povo está com dificuldade financeira. Por isso que as pessoas não conseguem fazer um planejamento patrimonial e sucessório. Então eu te ajudo nisso aí também. É importante, é um investimento, é uma segurança, é proteção, fazer um planejamento sucessório. É o que muita gente chama, como eu disse aqui, de seguro de vida, cobertura por morte, só que esses nomes são bem desgastados, as pessoas entendem errado o real sentido desse planejamento, de ter um seguro, tá bom? Então, só para você ter uma ideia aqui, ó, como ficará o planejamento educacional se você tem filho aí, caso você aconteça um problema, não consiga trabalhar, não tenha renda ou sua vida seja interrompida prematuramente, né? Todos os projetos que dependiam da sua força de trabalho, como pilar financeiro, como é que vão ser realizados? Como a família dará liquidez ao seu patrimônio? Como é que vai transformar aquele imóvel em dinheiro, o carro, todos os bens que você conquistou, se não tiver dinheiro para fazer o inventário? Que é o que a gente passou e está passando, né, na minha família com a morte de meu pai. Vai tirar dinheiro da onde? 100 mil, 200 mil para fazer inventário e fazer as coisas serem líquidas. Liquidez é a capacidade que você tem de transformar um bem em dinheiro, tá? Em ter dinheiro na conta para você poder comprar e vender. Então, se você não tem um seguro para te dar esse dinheiro, o dinheiro do seguro cai na conta, sem precisar passar por nada, você vai ver aqui. Então, agiliza e resolve os possíveis problemas que possam vir com a morte, com o adoecimento, com a falta de renda, tá bom? Então, é aí justamente que mora a importância do seguro, do planejamento financeiro, patrimonial e sucessório, tá? Então, sucessão patrimonial é você prevenir conflitos, otimizar a questão tributária, reduzindo custos, ter agilidade na transferência dos bens, fazer essa proteção do seu patrimônio para o Estado, não tomar tudo que você conquistou na sua vida. Você consegue, através de um seguro, realizar a vontade do titular. Você diz quanto dinheiro você pretende garantir, para quem você deseja entregar, né? Então, é um legado que você deixa de patrimônio. Então, como eu falo aqui, ó, de acordo com a vontade do cliente, então você vai decidir para onde vai, quanto vai, como é que vai ser tudo. E o segredo é que você consegue, através dessa ferramenta, transmitir o maior patrimônio possível com o menor custo viável, tá? Para você e para sua família. Aqui tem os principais instrumentos de planejamento patrimonial que você já deve ter ouvido, que muita gente tem aí, né? Testamento, doação, previdência privada, holding. Só que todos esses aqui exigem dinheiro para você poder processar as coisas, né? Aqui no seguro de vida é diferente. Então, a melhor opção que tem para a gente proteger o nosso patrimônio, a nossa família, é fazendo um seguro de vida, né? Uma proteção patrimonial, familiar, sucessória. Essa aqui foi a que eu fiz, é o seguro que eu fiz, Whole Life Sucessão, é um dos produtos que você pode ter. Cada caso é um caso, tá? Esse produto Whole Life significa enquanto viver. E muita gente, quando fala de sucessão, lembra muito de empresa. Se você tem negócio, quem é que vai ficar? Quem é que vai assumir esse cargo? Quem é que vai passar esse posto aqui, né? Então, na sua ausência, quem vai se sentar nessa cadeira? Falando de empresa, muita gente pensa nisso, né? Ter um plano de sucessão é fundamental e assegurar o destino da sua organização é imprescindível. Só que a melhor empresa que a gente pode ter é a nossa família, é a célula máter da sociedade. É o maior patrimônio que a gente tem e às vezes você não está prestando atenção nisso. Está pensando no negócio, na empresa, está esquecendo a sua família, né? Então, aqui é a minha família, por isso que eu decidi mesmo com os trampos e barrancos, a gente fez, meu irmão fez IDEL, o meu irmão já trabalha com isso há anos, tem, a minha mãe fez. Planejamento patrimonial e sucessório é uma exclusividade para quem de fato quer deixar um legado, quer deixar uma proteção para a família na sua ausência, tá bom? Tá? Então, por que nada melhor do que uma família protegida estrategicamente? E é isso que eu estou oferecendo para você. Pensar com carinho nessa possibilidade, porque é mais simples do que parece ser. Basta você ter a orientação, o suporte adequado, tá bom? Então, uma apólice como ferramenta gerencial é incrível por causa desses fatores aqui e a gente já está finalizando o vídeo. A apólice como transferência de patrimônio familiar, como eu disse aqui. O capital pode ser vitalício sem reenquadramento etário. Reenquadramento etário é aquela característica que o produto tem de que quando vai passando os anos, a mensalidade vai ficando mais cara. E muita gente entra nessa sem saber, começa até com um valor interessante, acessível, viável, e depois com o tempo, quando a pessoa mais precisa, que chega ali na idade já dos riscos, o valor da mensalidade está caríssimo. E a pessoa às vezes aí desiste,
para de pagar, né? Ou então resgata, né? Porque tem uns que são resgatáveis. Então você precisa entender que tem alguns produtos que não tem esse reenquadramento etário, então eles são mais baratos. Então se o objetivo é esse que eu estou mostrando aqui que eu tive, que é interessante se ter pensando na família, um legado para deixar na sua ausência, a gente precisa ver qual é o melhor perfil para ficar barato e você deixar uma garantia de um valor considerável para sua família. Então a gente consegue fazer esse mapeamento, tá bom? 100% do dinheiro direcionado ao beneficiário, você consegue ter esse dinheiro destinado para aquela pessoa e é livre de imposto, tá bom? Então aqui, ó, instabilidades comerciais não atrapalham, risco jurídico nenhum, legislação trabalhista, caso tenha algum processo trabalhista, né, problemas judiciais, não atrapalha, risco de transição familiar, em caso de morte, de inventários, nada disso atrapalha, acontecimentos qualquer particular, o que está garantido ali no seguro, na apólice, vai ser entregue para o beneficiário, chova ou faça sol, tá bom? Então isso tem um jeito certo de fazer, é inalienável, impenhorável, livre de inventário, a liquidez é imediata e é uma reserva segura, portanto, por conta disso aí. Mas, infelizmente, o desgaste, né, por conta de alguns vendedores que não são tão bons, pensam mais na comissão do que em levar uma solução benéfica, eficaz, eficiente e efetiva para o cliente, a gente vê que pessoas não querem saber de ouvir falar de seguro, mas é uma coisa necessária para os nossos tempos, tá bom? Então, quando a gente pensa em proteção de renda, de seguro, muita gente só pensa na questão da renda, né? Proteger a renda. Só que a gente tem que entender o momento de vida de cada pessoa, cada caso é um caso, e mostrar os diferentes níveis de proteção que você pode ter. Então, eu coloquei aqui ó, que muita gente, infelizmente, pensa apenas na proteção da renda. Esquece em outras coisas que causam um transtorno muito maior, como esses dois principais que eu citei aqui, de funeral e inventário, tá bom? Então, como eu falei, nada de errado fazer uma proteção de renda, mas o momento desse vídeo aqui é te alertar para algo muito maior. Se você deseja deixar um legado, seu propósito é garantir a sucessão de tudo que você conquistou para sua família, o planejamento patrimonial e sucessório tem que ser diferenciado. É isso que eu quero mostrar para você, tá bom? Então, como eu falei, a maioria dos produtos que as pessoas fecham de apólice são tradicionais, com planilha de reenquadramento etário, com uma série de coisas que deixam a desejar. E o que eu estou te oferecendo aqui, de forma gratuita, é uma planilha comparativa. Se você nunca teve uma apólice, um seguro, entre em contato comigo, eu vou gerar de forma gratuita para você uma análise, um estudo comparativo, ver o seu perfil da sua família e a gente aí traça, elabora uma proposta que seja viável, interessante para você, sem custo, para você poder analisar. E o segundo perfil é aquela pessoa que já tem um seguro. Então, se você já tem, não custa nada você comparar e ver se você pode fazer um upgrade, pode otimizar, reduzindo o custo de mensalidade, aumentando os benefícios, tá bom? Dando garantias e proteções maiores para sua família. Então, aproveita a oportunidade que não vai te custar nada. Muita gente pode estar perguntando, Jardel, por que você está fazendo isso de graça? Na verdade, como eu falei, eu vi na pele a dificuldade disso e não desejo que ninguém passe pelo que a minha família passou, né? Então, como eu tenho também uma visão de levar algumas coisas que edificam as pessoas do campo de vista espiritual, do campo de vista financeiro, tenho mentoria, tenho cursos, eu decidi também trabalhar nesse ramo por ver que é um ramo negligenciado, tá? Se a pessoa souber a importância, entender os produtos que tem aí para o perfil de cada um, a gente protege a nossa família com o melhor que tem, com baixo custo. Então, o meu intuito desse vídeo é ajudar pessoas que queiram, de fato, proteger as suas famílias, tá bom? Não passando pelo que eu e a minha família passamos, tá bom? Então é isso, aproveita aqui. Próximo passo, Jardel, solicite gratuitamente esse estudo aí personalizado com a cotação para você. Tá bom? Então é muito rápido, no máximo aí 5 dias no máximo, eu te dou esse estudo para você comparar caso você já tenha algum ou para você ver as possibilidades caso você não tenha, mas entendeu a importância do que eu mostrei aqui nesse vídeo, tá bom? Então os dados que eu vou precisar são simples, quanto por mês você pode destinar para o planejamento, né, sucessório, quanto é que você pode pagar de mensalidade todo mês, que no mercado o pessoal chama de prêmio, na verdade é a mensalidade, qual o valor que você deseja deixar de benefício, é 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, pode ir até 50 milhões de reais, seu nome, idade, e aí você vai ter um panorama de como você pode ter esse planejamento patrimonial sucessório na sua família, protegendo a sua família, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, tá aqui meu WhatsApp, 719-9219-1951. Eu espero que você tenha entendido o recado, até porque não vai te custar nada, só o tempo de você mandar alguns dados, esperar eu te mandar o estudo e aí tomar a decisão. Você vai ter informação, você vai ter conhecimento que muita gente não tem e a gente sabe que quem tem o conhecimento tem o poder. A Bíblia fala lá no livro de Oséias, capítulo 4, no verso 6, que o povo perece por falta de conhecimento. Então que esse conhecimento possa chegar até você, a sua família, que você possa agir para evitar
dores, mazelas, dificuldades por conta de negligência, de coisas que a gente poderia ter feito. Então, se você achou interessante esse vídeo, esse conteúdo, dá um curtir aí, comenta se você tem ou não uma apólice, já fez, por que você não fez, comenta aí pra gente trocar uma ideia, se inscreve aqui no canal, tá bom? Clica no sininho, porque você vai ter duas coisas fazendo isso. Vai receber avisos e notificações de muito conteúdo que eu posto aqui no canal. E segundo, você vai ajudar esse conteúdo aí para outras pessoas. Pode ter alguém aí pensando, querendo, não sabe como, e você vai ajudar a levar essa mensagem para outros. Então, se você quiser também compartilhar, vai ser muito bom. Pega seus familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, leva esse vídeo, compartilha para a pessoa entender a importância do planejamento patrimonial e sucessório. Então, vou aguardar o seu contato. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.